Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Voltamos aí. Tivemos um probleminha com a internet, né? Não sei o que acontece aí com a operadora aqui na região, né? Tá ruim, já entrei no site para ver. Tá legal, nós vamos aí compartilhando através do celular, ok, pessoal? Não esqueça de compartilhar novamente. Você que vai entrando aí, deixa eu ver quem que entrou. Olá, Olavo, meu, hoje precisa dessa chuva aí. Nossa, eu já entendi por que caiu a transmissão. Olavo, Jefferson, olha. Realmente agora eu entendi. Boa noite, meu queridão, com muita alegria. Agora eu entendi por que a internet estava com problema. Estava esperando o Jefferson entrar e o Olavo. Glória a Deus pela vida de vocês. Mauricião, boa noite com muita alegria. O Olavo tá terrível. A minha galera entrou, era isso, entendeu? A gente falou, por que não começa? Falei, não esperar os meninos, né? Deixa o Jefferson acordar, pera um pouquinho. Tá esperando o Jefferson cair da cama, né? 6 horas, fala sério. Pessoal, muito boa noite, com muita alegria. Nós tivemos problema com a transmissão, mas já reiniciamos. Eu excluí a anterior, eu estava só dando um recado, falando como que foi o relógio de oração das crianças, então eu vou pular essa parte aí, tá bom? Eu quero falar para vocês sobre a palavra de ontem, né? Domingo, então palavra que vai reger o nosso mês, Manassés e Efraim, né? Lembrando que nós vamos falar da história de José, afinal são os filhos de José. E a gente viu quanto José apanhou para chegar onde ele chegou, né? O quanto foi difícil, e nós vamos ver as passagens aí, o quanto Satanás faz para impedir José de chegar no alvo dele, cumprir o sonho dele. Então nós tivemos ontem o primeiro dia também do relógio de oração, grande bênção, e daqui a pouquinho, aliás, o pessoal está no relógio de oração agora às 18, né? E nós temos aí, a partir da meia-noite, começa o segundo dia do relógio de oração. Então, glória a Deus aí, eu espero vocês, minha equipe da meia-noite, né? O pessoal tem diminuído, o pessoal está indo para meio-dia, né? Então, o pessoal da meia-noite, espero todos vocês aí. Amém, pessoal? O que eu queria falar para vocês, jejum, não esqueçam do jejum de pão, amém, pessoal? Todo tipo de pão, então não vale torrada, não se engane, né? A Deus não dá para a gente enganar, né? Então não se engane aí com as torradas que não pode. Nem o tipo de pão sírio, pão não sei do que, bisnaguinha, inventa a moda, né? Não pode, tá bom, pessoal? 7 dias também, passa tão rápido, né? Se fosse outra coisa, né? Mais difícil, mas pão suave, né? Pão, substituir pela tapioca, enfim. A bispa aqui substitui pela tapioca, grande bênção aí. Amém? Bom, pessoal, vamos lá. Capítulo 9 de Êxodo, nós fomos até o capítulo 8 na sexta-feira. Nós falamos sobre algumas pragas, né? Aliás, nós fomos até a 4ª praga que foi colocada no Egito para que libertasse o povo. Então, só recapitulando, né? O que acontece? O Senhor dá ordem a Moisés para que Moisés fosse até Faraó. Ele conversou no primeiro momento com o Faraó não quis ceder, achou que, né, que quem era Moisés para chegar lá dando ordem e quem era o grande eu sou. Até então, né, Faraó não sabia quem era e ele não permitiu que o povo saísse. E começou as pragas do Egito, veio a água sendo transformada em sangue, piolho, enfim, veio várias pragas. E nós paramos na 4ª praga, que é as moscas. Então, a 3ª praga foi o piolho, depois as moscas, e agora nós vamos entrar na 5ª praga, no capítulo 9. Então, eu quero orar com vocês para a gente começar aí, para não ficar muito tarde. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Não esqueça, compartilha, tá, pessoal? A bispa está compartilhando nos grupos, é importante estar compartilhando nos grupos. Pessoal da rádio também dá para compartilhar, tá? Então, você entra aí no aplicativo, você que está no aplicativo, entra lá, tem um íconezinho lá, a bispa mostra todo dia de manhã. Eu não tenho no meu celular, mas quem tem iPhone entra no site lá, www.radiobron.com.br. Quem está no sistema Android, entra lá, baixa o aplicativo, e com ele você consegue gravar, multiplicar, enfim, é uma grande bênção, tá bom, pessoal? Glória a Deus. Então, vamos lá, vamos orar para a gente começar? Tudo bem, bispa, liberada? Até que você tá assim, eu falei, você vai esperar. Tá esperando orar? Tá assim, eu falei, para esperar, tô conversando com vocês, esperando. Você viu como é que é? Ela vem no meu programa, eu vou falar para vocês, viu, pessoal? Eu queria que vocês vissem. Aliás, a minha vontade era virar aqui para você ver que agora, por falta de, né? Mas ele tem duas. Escuta, você fala, vamos orar, eu levanto a minha mão. Eu achei que estava esperando porque eu vi que você estava compartilhando. Tá bom, então eu tô tendo vitória, glória a Deus. Não, é que ela estava compartilhando ali, eu fiquei ali, vou esperar. Amém, vamos orar aí, pessoal. Então, boa noite a todos aí, para quem não deu boa noite. Kátia, boa noite, com muita alegria. Tá sumida, não fala mais comigo, não me chama mais, glória a Deus, deve estar tudo bem. Vamos orar sim, aliás, oramos todos os dias. Hoje oramos também
pela tua vida. Você estava no programa de manhã, anotei, nós estamos orando. Beto, boa noite, com muita alegria. Deixa eu ver aqui, Cida Ferreira, boa noite, com muita alegria. A Paty, eu já falei boa noite, com muita alegria. Mauricião, Jefferson, Olavo, a Bispa querida. Maurição, a Valéria, depois ela vê na retransmissão aí. Tem um pessoal que está no relógio, está acabando o relógio, o pessoal liga para cá. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária, Pai. Quero te pedir, nos visita poderosamente, Senhor, nos reveste de poder, de unção, de autoridade nesta noite. Tira todo o comichão dos nossos ouvidos, Pai, para que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Possamos nos esvaziar de todo o nosso eu, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor possa manifestar a Tua glória e do Teu poder. Nos limpa, nos purifica de todo pecado, Pai, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda a sonolência, todo o cansaço, Senhor, cansaço espiritual, para que possamos ouvir a Tua voz. Fala conosco nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina as Tuas escrituras, Pai, em nome de Jesus. Usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, Senhor, em tudo que o Senhor fizer. A honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, vamos lá? Bom, abra aí capítulo 9, nós vamos à quinta praga. Quinta praga, pessoal, fala sobre a praga, que é as pestes nos animais. Então, como eu falei para vocês, as pragas foram indo para o pessoal, né? Foram lá, cada vez que Faraó via que ou os grandes magos deles lá faziam os inventos deles, usando as obras do maligno, né? Na realidade, faziam o que? Eles tentavam fazer, quando conseguiam fazer uma praga, Faraó, o Senhor endurecia o coração dele e também não liberava o povo. E mesmo quando ele quando conseguia fazer, tanto quanto quando não conseguia, né, sequer fazer algo parecido. Amém? Então, não conseguia fazer nada, o Senhor automaticamente endurecia o coração dele e ele não permitia que o povo saísse. Amém? Glória a Deus. Então, aqui o que acontece? Na quinta praga, o Senhor novamente dá ordem a Moisés para que ele enviasse Arão. Lembrando que, né? Lembra que Moisés, só recapitulando um pouquinho, Moisés reclamou com o Senhor, que ele tinha dificuldade no falar e coisa e tal, e o Senhor providenciou, né, Arão para ele. Então, tudo que ia ser feito, o Senhor falava com Moisés, Moisés enviava Arão para fazer, né? Então, aqui Moisés envia Arão. Caso o Faraó não permitisse dessa vez, enviaria o que? Uma pestilência, né? Sobre o rebanho, sobre os cavalos, sobre o gado, sobre todas as ovelhas, e seria essa gravíssima, e também que faria distinção entre o rebanho de Israel e o rebanho do Egito. Então, aqui, novamente, como eu falei para vocês na sexta-feira, o Senhor começa a fazer distinção daquele que serve e aquele que não serve. E uma das coisas que a gente tem que entender, como eu frisei muito isso na sexta-feira, de uma vez por todas, nós vamos entender que para quem tem distinção para quem serve é o Senhor e para quem não serve. Então, o caminho do justo e o caminho do ímpio. O caminho do justo, o ímpio não vai passar. E isso nós precisamos entender. E aqui o Senhor já começa, lá naquele tempo, mostrando tudo isso. Amém? Detalhe, esta peste arruinaria a economia, bem como os suprimentos militares daquela nação. Então, algumas pragas que vinham, você viu que tinha pragas onde eles não podiam beber água e coisa e tal, mas essa daqui era uma peste nos animais, ia atrapalhar a economia, né? Por quê? Não se comia, né? Como que uma peste nos animais, eu ia ter, né, a produção, os animais, a quantidade do rebanho diminuída e coisa e tal, então não dá para fazer muita coisa. Olha a situação que o povo estava enfrentando naquela época. Então, o que acontece aqui? Os egípcios iam sentir a própria economia da nação. Isso ia, evidentemente, prejudicar, e Faraó ia mais se irritar, já estava irritado, né? Dobrou o trabalho do povo por conta que achava que eles estavam com tempo para orar, para buscar o Senhor, entregar a oferta, então dobra o serviço. Lembra que ele tirou a palha? Agora, a partir de agora, vocês vão buscar a palha e eu quero a mesma produção que tinha antes. Olha como o Faraó era, né? E aí o que acontece? Assim fez, e no dia seguinte, conforme a ordem do Senhor, o rebanho dos egípcios estavam completamente contaminados e morreram. Porém, o de Israel não morreu nenhum. Olha só, aqui a praga trouxe o quê, pessoal? Morreram todos os animais. Então, imagine o prejuízo, como eu falei, para a economia da nação, ou seja, dos egípcios. Imagine todos os animais dele morrendo. Ele olha e fica sabendo que lá em Gósen, olha lá, não aconteceu nada, animal nenhum morreu lá. Então, quer dizer, todas as vezes que o Senhor fazia, mandava uma praga, era para que entendesse de uma vez por todas que o Senhor estava distinguindo um de outro, que o Senhor era Deus do povo de Israel e não do povo egípcio. Aliás, eles tinham deuses e deuses, né? E mesmo depois de ver tudo isso, o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo ir.
Então, quer dizer, você vê que nós estamos na quinta praga, quer dizer, já se passaram 5 situações difíceis para Faraó, e mesmo assim, com o coração endurecido, não permitiu que o povo saísse. Amém? Aí nós vamos para a sexta praga ainda, no capítulo 9. Agora, que eram as úlceras, né? Que acontece? Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a segunda praga que se abateu sobre o povo egípcio, né? Sem nenhum tipo de aviso prévio. Então o Senhor manda novamente Moisés falar com Arão e manda Arão ir lá fazer, né? O Senhor dá sempre a direção. Só que dessa vez, o que acontece? Como já aconteceu agora pela segunda vez, o Senhor manda a praga sem avisar Faraó. Porque Faraó também, toda vez que ia falar com ele, era a mesma conversa, né? E aqui o Senhor já faz o quê? Manda a praga direto. Deveriam apanhar, Arão devia apanhar as mãos cheias de cinza, né? De forno, e atirar para o céu diante de Faraó. Olha só, chegava lá, não era para falar assim, olha, Faraó, se você não liberar o povo, eu vou trazer a praga. Não, agora dessa vez é diferente. Ele já chegou lá jogando as cinzas, né? Para o alto, para que ali fosse transformada nessa praga, né? Que ia trazer a úlcera. Esse pó miúdo, né, se espalharia sobre toda a terra do Egito, se tornando tumores que se arrebentariam em úlceras nos homens, nos animais, por toda a terra. Tem noção, né? A gente viu algumas situações aqui onde estava lepra nos animais, o incômodo, né, de você ver as rãs, piolho, e isso traz e matava, né? Às vezes, no caso das peças que vai lá no pasto, atrapalha a produção, é uma coisa, mas aqui tinha homens e animais morrendo de úlcera, então aqui tinha também oficiais, né, de Faraó morrendo de úlceras, então não era qualquer coisa, presta atenção, porque aqui está dizendo que morria animais por toda a terra, tanto homens como os animais, lembrando que era quem? Possivelmente os egípcios e o povo de Deus separado, né? Até os magos foram contaminados e não podiam ficar na presença de Moisés. Essa praga foi tão feroz que nem os magos podiam ficar perto, né, de ninguém, porque eles também foram contaminados. Quer dizer, agora cadê o mago que não pode fazer nada para ajudar? Não podia ajudar nem a própria vida, que dirá ajudar a vida de Faraó, do reino, da nação, enfim. Estavam todos contaminados. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, como já havia avisado, e ele não ouviu Moisés. Você vê, nem o camarada olhando, agora tem morte de oficial, morte do povo egípcio, e ainda assim ele permaneceu com o coração endurecido e não permitiu que o povo saísse. Então você vê que Faraó era um homem duro, quer dizer, duro porque o Senhor também endurecia o coração dele, né? Porque confessamos que a gente, embora que hoje em dia também tem gente teimosa, né? Tem gente teimosa que o Senhor dá sinal, e a pessoa continua insistindo, parece que quer viver naquela vida, né? O Senhor manda sinal, olha, isso não é de Deus, olha, isso eu não tenho isso para você, não tem isso para você. A gente fala das escrituras, às vezes fala, poxa, mas por que Faraó não liberou logo? Mas tem muita gente hoje em dia que vê sinal também, não está nem aí, né? O texto, nesse capítulo, e dessa praga, o texto não fala que o povo hebreu foi poupado. Mas como nas pragas anteriores, é bastante razoável que sim, também como o uso do bordão, como não fala aqui sobre o uso do bordão, que Arão tivesse usado o bordão para fazer essa praga, porque teve que pegar o pó lá, né, e ser jogado para o alto. Então, não fala que usou o bordão, e aqui também não fala que o povo foi poupado. Mas, logicamente, se o senhor está fazendo distinção de quem serve e quem não serve, não ia matar o povo hebreu de úlcera, né? Embora não está escrito, eu acho que é bem razoável chegar nessa conclusão, né? Não precisa ser muito inteligente. Eu acredito que se fosse, o senhor teria falado, ó, e nessa matei o povo hebreu no meio do caminho. Não faz sentido, né, pessoal? Sétima praga. Agora já entramos um pouco mais aqui a fundo. Agora entra a sétima praga, que é o quê? Chuvas de pedras. Olha o que acontece. O Senhor manda Moisés levantar cedo e se apresentar junto a Faraó, novamente com o mesmo pedido para que o povo o sirva. Caso contrário, o Senhor enviaria todas as pragas sobre o coração e sobre os oficiais, e o povo que soubesse, para que o povo soubesse que não há outro Deus como é o Senhor. Olha o detalhe dessa vez. Vamos ler lá o versículo 16 e 17 do capítulo 9, que diz assim, 16 e 17. Mas deveras para isso te hei mantido a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda se levantas contra o meu povo para não deixá-los ir? Aqui o Senhor claramente falando, olha, tem anunciado, tenho mandado praga e ainda assim você se levanta e não quer deixar o meu povo ir? Então aqui claramente o Senhor está mostrando o quê? A soberba de Faraó. Um homem soberbo, aliás,
era o maior reino naquela época, era do Egito. Então, deixar o povo ir, obedecer um Deus, obedecer seja quem for, para Faraó, que era o grande todo-poderoso daquela época, quer dizer, não queria obedecer a ordem de ninguém, ainda mais alguém que ele não estivesse vendo. Né? Imagina para aquele camarada, olha, chegou Moisés que saiu daqui, a história que me chegou, que da época do meu pai ou do meu avô saiu daqui e chega agora querendo mandar, fazer acontecer, e mais, ainda fala de um Deus que eu não vi, né, que eu não sei nada. Só que assim, o Senhor estava endurecendo o coração dele, mas os sinais estavam acontecendo, o povo egípcio estava vendo tudo isso, né? Então anunciou que no dia seguinte haveria chuva de pedra como nunca houve no Egito, até porque, convenhamos, né? Chuva de pedra, fala sério. Nunca houve uma peste, você podia ver rã, você podia ver em grande quantidade. Né? Vamos lá, vamos analisar. Piolho podia ter? Podia, né? Piolho. O que talvez fosse estranho, uma grande quantidade. Tumor, o cara pode morrer de tumor. Legal, tá bom, vamos lá. Água ser transformada em vinho já, em sangue, aí realmente é bem diferente. Mas isso foi a primeira praga, depois que passou por essa que os magos fizeram lá, Faraó já achou que não poderia acontecer, que era fácil. Só que agora, estamos falando de uma chuva de pedra. Você já viu chover pedra? Já vi chover pedra de gelo, né? Mas pedra, e detalhe, era necessário recolher todo o animal do campo, pois caso isso não ocorresse, todos morreriam. Então, não era uma pedrinha, querido, desculpa. Não era essa pedrinha de gelo que vai cair lá, que você fica preocupado em amassar o teu carro. Né? É a pedra. E também com o quê? Com fogo, e nós vamos ver isso. Então, não era qualquer pedra que ia cair, e inclusive fala para que eles recolhessem todos os animais, que os animais que estivessem fora, no campo, morreriam. Quer dizer, aquele que não estivesse dentro de casa ia morrer por conta dessa chuva de pedra. Então, para e pensa que praga era essa, né? Quer dizer, mais prejuízo. Aliás, ao longo dessas pragas todas, o que a gente tem visto é só prejuízo financeiro. Eu falei para vocês agora há pouco do prejuízo financeiro, mexendo com a economia, mas aqui também está mexendo com a economia. Está morrendo oficial, está morrendo o povo egípcio e o povo hebreu. Só o quê? Que Faraó, por que mandou matar Moisés? Porque eles estavam se multiplicando cada vez mais, aumentando o número. Não foi por isso? Né? Tinham medo de que eles se rebelassem contra o povo egípcio, porque eles se multiplicavam grandemente, ao contrário do povo egípcio. Então eles tinham medo, vão se juntar com o inimigo e vão contra a gente. Agora começa a morrer quem? Os egípcios. E o povo hebreu continua avançando, então você imagina o medo que eles estavam, né? Então o Senhor faz o quê? Deu ordem a Moisés para que estendesse sua mão para o céu, olha como a bispo estava fazendo agora há pouco, né? E assim cairia chuva de pedras em toda a terra do Egito, homens, gado e toda a planta. Então presta atenção o que o povo ia morrer por conta, tanto homem, gado, planta, tudo que tivesse no meio do caminho, por conta dessa chuva de pedra. Vamos ler lá, versículo 23 e 24, amém? Que diz assim: E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, para o Senhor, que deu trovões e chuva de pedras e fogo, desceu sobre a terra e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre toda a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, a qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Então, você imagina aqui que situação era essa, né? Uma chuva de pedra, algo que nunca se viu, e ainda com fogo, misturada com fogo. Então, quer dizer, onde caía, ali ainda gerava o quê? Fogo. Então, quer dizer, foi matando muita gente, né? Quem viu a novela vai ver que teve uma chacina só por conta do que a quantidade de gente que morreu dessas pedras com fogo. Então você vê que por mais que fossem numerosos os egípcios, estavam morrendo muito deles. E ainda assim, Faraó não permitia que o povo saísse. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedra. Isso é parte do quê? Parte do milagre. É não só fazer o milagre cair, mas distinguir onde ele vai cair. E é assim que a gente anda com Deus. Como é que você anda com Deus? Né? Você vê Deus distinguindo, né, o justo do ímpio. O milagre acontece aqui, não acontece do lado. E aqui é exatamente isso. Parte mostrando o milagre. Um milagre, um Deus que faz chover no Egito, matar uma nação com chuva de pedras, e mostra um Deus que faz não chover essa chuva de pedra na terra de Gósen, onde ali o povo ia fazer o quê? Onde o povo ia prosperar. Então, olha a manifestação da glória de Deus, o poder de Deus aqui, manifestado através dessa chuva de pedra, e mais, defendendo, preservando o povo de Israel. Amém? A resposta de Faraó foi mais flexível dessa vez. Após ele constatar os estragos terríveis
da tempestade enviada por Deus, para um homem com tamanho orgulho como ele era, dizer que dessa vez ele fala assim, dessa vez eu pequei. Foi foi impressionante a admissão dele de culpa. Admitindo que pecou, mas também, haja visto o cara ver toda aquela desgraceira toda que aconteceu. Ele pega e fala, olha, pequei, e aí, mas aqui, parcialmente, tudo com o faraó durava muito pouco, né? Mas, infelizmente, este reconhecimento não levaria faraó a mudar de atitude, quer dizer, ele reconheceu, pediu, né, perdão, sempre assim, para poder parar e cessar a chuva, parar com aquilo que estava acontecendo, mas nunca um arrependimento realmente sincero. Me perdoa, pequei, mas isso era só na hora, lá para tirar Moisés da frente e para que a praga realmente cessasse, amém? Vamos continuar lá, capítulo 29 ainda, versículo 29 a 32, vamos lá. Esse capítulo é bem grande, vai falando dessa praga até a gente chegar na 8ª praga aí, nós estamos na 7ª praga, amém? Vamos lá, versículo 29 a 32. Respondeu-lhe Moisés, e saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. Olha aqui. Está falando, olha, eu estou orando para cessar, mas eu sei que não só você, como os seus oficiais ainda não temeram ao Senhor. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Então aqui falando, olha, vou cessar a chuva, né? Vou orar, mas deixa muito claro que o povo, que ele sabia que Faraó também, depois de 7 pragas, ele já viu que Faraó não ia parar até que fosse acontecer algo pior e mais, nem que acontecesse algo pior com Faraó, né? Moisés enxergava além da superficialidade de Faraó. O arrependimento dele não era sincero. Né? Tanto não era sincero que toda vez que ele chegava lá, chama Moisés e Arão, traz eles aqui, pede para parar, mas a gente vê que não era sincero, né? E aí, tanto que a resignação, a submissão dele de Faraó durou muito pouco tempo. Então, quer dizer, aquele que ele se submeteu, pediu, olha, realmente eu pequei, coisa e tal, durou muito pouco tempo. Tudo com Moisés, com desrespeito ao povo hebreu, durava muito pouco tempo. Ele novamente endureceu seu coração e não permitiu que o povo saísse. Quer dizer, muitas vezes ele falava, então sai, deixa os homens, deixa as crianças. O camarada não queria obedecer. Era só uma forma dele fazer o quê? Dele fazer cessar. Ele queria negociar com Moisés para que Moisés levasse metade do povo, deixasse um tanto, ter certeza de que Moisés não iria fugir com o povo e deixar ele sozinho. Quem iria trabalhar como escravo? Os egípcios estavam acostumados, 430 anos, a palavra nós vamos ver muito provavelmente na quarta-feira, eles passaram 430 anos lá. Né? Então foram mais de 400 anos ali sendo escravo. Né? Não vou dizer todo esse tempo, porque no começo era quem? Ainda era da época de José, era uma outra história, mas ao longo do tempo se passaram, talvez 100, 200 anos aí, 300 anos, onde ninguém lembrava mais de José, e tudo isso começou a acontecer. Então o medo dele era que o povo realmente fosse embora, e ele ficasse só trabalhando, né? Colocando o povo egípcio para trabalhar num serviço até então praticado pelo povo hebreu. Amém? Capítulo 10, pessoal, abre aí, vamos no capítulo 10, deixa eu dar uma olhada aqui. Ai, Deus. Água lá. Glória a Deus. Capítulo 10, 8ª praga. Essa praga, pessoal, é a praga dos gafanhotos. O Senhor mandou novamente Moisés até Faraó, falou novamente que endureceria o seu coração e mais. Novamente ele fala para Moisés ir lá, Arão ir lá, mas já avisa que vai endurecer o coração deles. E mais, que os sinais feitos diante deles seriam para contar aos filhos de Israel no futuro e dizendo, zombei dos egípcios, quantos sinais o Senhor tinha feito no meio deles. E seria passado de geração em geração. Então hoje, está muito claro aqui porque nós estamos falando desses, né, até agora vamos pôr aí dessas 8 pragas, né? Aqui o Senhor está falando claramente, mostrando que o Senhor falando para mostrar para vocês que eu sou Deus e que aqui eu estou zombando dos egípcios, porque eu coloco a praga, eu endureço o coração, eu não deixo, só estou brincando com eles aí para mostrar o meu poder, para que eles entendam e para que o povo hebreu também entenda o poder de Deus. Olha o que o Senhor fala, né? Dizendo, vocês vão contar amanhã para os seus filhos que eu zombei do povo egípcio, aquele que estava escravizando o meu povo.
agora eu estou zombando deles, estou ferindo eles, cesso, vou ferir, cesso, faço o que eu quiser. Olha como que o Senhor tinha feito. E isso era para ser contado de geração em geração. Essa praga agora, além de trazer uma destruição nas terras do Egito, como ela, uma devastação aconteceria no restante que sobrou da chuva de pedra. Então, olha a situação agora. Aquilo que tinha sobrado da chuva de pedra, agora estava enfrentando o quê? Uma devastação. Comeriam toda a árvore que cresce no campo e encheria-se todas as casas de gafanhoto. Então, quer dizer, aquilo que sobrou, aquilo que não foi consumido, né? Que não morreu pela chuva de pedra, agora tinha a praga do gafanhoto comendo tudo aquilo. Então, olha a situação que o povo estava enfrentando agora. Dessa vez, os oficiais de Faraó foram até Faraó, questionaram até quando eles seriam por cilada àquele homem. Que homem? Moisés, né? Que Faraó deixasse o povo ir, servir o Deus dele, pois o Egito está arruinado. Quer dizer, dessa vez um pouco diferente. Agora, os oficiais começam a entender o poder de Deus. Quer dizer, o camarada está vendo que vem vindo praga, mata isso, mata aquilo. Quer dizer, estava sobrando o que para eles? O Faraó estava dentro do palácio, a vida dele era um pouco mais tranquila. Ele tinha um povo ainda que perdesse tudo, o Faraó não ia perder o benefício e a vida boa que ele tinha no palácio, mas os oficiais começaram a ter prejuízo. Então, quer dizer, começou a mexer com os oficiais. Então, os oficiais foram até ele e falaram, libera esse povo para ir embora lá, porque olha a ruína que nós estamos vivendo aqui. Libera esse povo, deixa eles embora. Mas agora o questionamento com o Faraó era do próprio povo dele, né? O Faraó aceitou libertá-los, mas queria saber quantos haveria de ir. Então é o seguinte, eu permito que vá, mas eu quero saber quantos vão. E aí Moisés respondeu, jovens, velhos, filhos, rebanhos, para celebrar a festa do Senhor. Começou a falar, praticamente vai quase todo mundo, né? Da forma como Moisés falou para ele. Faraó relutantemente deu permissão da saída apenas dos homens, mas ao manter sob custódia as mulheres e as crianças, os rebanhos e os bens dos hebreus. O rei do Egito tinha o quê? Garantia de que os homens voltariam e expulsou Moisés e Arão da sua presença. Então ele falava o seguinte, você falou tudo que você quer, eu não vou permitir tudo que você quer. É o seguinte, sai só os homens, quer dizer, os homens não vão embora, vai deixar a mulher para trás, criança, rebanho. Quer dizer, o que o cara vai fazer no campo? Nada, e não tinha nem como entregar o holocausto, se Faraó também não permitiu que levasse o rebanho. Então, quer dizer, ele permitiu, foi uma forma de dizer não, uma forma mais simpática. Olha, eu negociei com você, mas aquilo que foi pedido a princípio e aquilo que Deus ordenara para que ele fizera, não foi feito. Então, presta atenção. Porque não adiantava falar assim, tudo bem, vamos assim pelo menos? Não, não vai assim porque não foi a hora de que Deus deu. E muitas vezes, sabe por que a gente apanha? Apanha no bom sentido aí. Às vezes você quer uma bênção, o Senhor falou, eu tenho essa bênção para você, ó, tá aqui, ó. Chega no meio do caminho, você fica com medo de não ter a bênção inteira, você aceita qualquer coisa no meio do caminho. Então, muito cuidado. A bênção do Senhor, ela vem assim, ó, descritinha. O Senhor é um Deus, Deus é um Deus de detalhe. Então, não pense você que ele vai te dar qualquer coisa, não. Tá bom? Não se contenta com qualquer coisa. Assim o Senhor deu ordem a Moisés e estendeu o bordão e trouxe sobre toda a terra do Egito um vento oriental toda aquela noite, e ao amanhecer o vento trazendo o quê? Os gafanhotos e cobriram toda a superfície da terra e ficou escuro, devorando toda a erva e todo o fruto da terra. Quer dizer, a quantidade, a Bíblia relata que ficou escuro, como noite. Então a quantidade era tão grande, que escureceu. Imagina o céu cheio de gafanhoto, aquilo escureceu todo o Egito. Imagina, o eclipse naquela época, fala sério. Ainda que fosse um eclipse, poderia ter, talvez não assustar ninguém, mas a quantidade de gafanhoto que tinha para escurecer lá era algo assim, quer dizer, para mexer realmente com o povo egípcio de uma forma nunca vista antes, né? Aliás, a Bíblia não relata outro igual, né? Por conta da devastação, o Faraó mandou imediatamente chamar a Moisés e Arão e declarou ter pecado contra o Senhor. Quer dizer, novamente aquela conversinha, aquele discurso pronto, né? Pediu perdão, mas dessa vez que fizesse cessar e tirasse essa morte dele, né? Ele falou, faz o seguinte, faz cessar aí, tira essa praga e tira essa morte que está sobre o Egito, né? Novamente ele vai lá ter Moisés e pede para que Moisés fizesse isso. Manda chamar Moisés lá, quero conversar com ele. Então Moisés orou, o Senhor que soprou um vento e lançou os gafanhotos no Mar Vermelho. Novamente o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou o povo ir. Quer dizer, isso nós estamos aqui
finalizando a 8ª praga. Vamos agora para a 9ª praga. Até agora, nada de Faraó deixar o povo sair. Ramsés estava com o coração completamente endurecido. 9ª praga, as trevas, né? O Senhor mandou Moisés estender a mão para o céu e veio trevas espessas sobre todo o Egito por 3 dias. Não podia ver uns aos outros e ninguém se levantou do lugar. Porém, todos os filhos de Israel possuíam luz na sua habitação. Imagina o povo egito olhando e vendo um vilarejo lá para cima. Não tinha as obras do povo hebreu, não tinha comparação com as grandes colunas do Egito, né? Convenhamos. E aí você olhava lá e vê aquele povo com iluminação, né? É como você olhar e ver um rico sem iluminação, né? Sem internet, sem nada, e o pobre lá com Wi-Fi, com celular, né? Com o iPhone X lá no portão brincando, e o camarada lá sem nada. Então você imagina a situação que era para Faraó ver tudo isso acontecendo. E ele, né, olha aqui, meu povo lá tem iluminação e a gente não tem. Aliás, diz que o povo nem se levantava porque não podia enxergar. Então você imagina que trevas era essa. Não é você andar no escurinho dentro de casa, não. Eu tenho mania de andar no escuro de noite para não acordar. Eu saio do quarto de noite, eu ando no escuro para não acordar, não acendo luz. Não era essa iluminação, nada disso não. É trevas mesmo, é escuridão total, pessoal. Amém? O Senhor então faz isso e eles não possuíam iluminação nenhuma no Egito, somente com o povo hebreu. Essa praga deve ter atingido ferranhamente, né, os egípcios. Eles adoravam vários deuses, mas nenhum era tão adorado como o sol. Então você imagina, está todo o sol lá. De repente vem trevas, eles não podiam fazer nada. Um dos maiores deuses que eles tinham era o Deus Sol. Então você imagina, chega trevas lá, cadê o Deus dele? O Deus dele foi consumido. Tem noção do que é isso? Então você começa a entender um pouco mais quando eu falo para você, cada praga tinha, né, um propósito, tinha um porquê. Aqui o Deus Sol deles, não podia nada. Estava mostrando para Faraó que os deuses dele, nenhum deles podia fazer nada. Quando tinha Rã, não podia matar Rã, porque Rã era um deus deles. E aí eles não podiam matar, não fazia nada, aquilo estava empesteado, tudo lá. E agora a gente vê aqui ele tendo que se deparar com isso aí. O Deus Sol dele não podia nada. Deus mandou escurecer tudo aquilo. Até mesmo um simples eclipse solar teria causado um impacto sobre eles. Porém, desta vez houve 3 dias de escuridão total. Isso era um ataque frontal, né? Frontal aos seus deuses. Então, quer dizer, era um ataque de tal forma que Faraó tinha que realmente enfiar a viola no saco aí e ficar quietinho. Por quê? Porque o Deus dele não podia, era nada. Amém? Vamos lá, capítulo 10, versículo 27 a 29. Finalizando aí. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te que não mais veja o teu rosto. Aqui agora ele faz uma ameaça a Moisés. Retira-te de mim, para mim agora Deus chega, essa escuridão foi o fim para mim, eu não quero mais ver o teu rosto. Porque no dia em que me vires o meu rosto, morrerás. Aqui é uma ameaça clara para ele. Eu não quero te ver mais. Sai daqui da minha presença. No dia que você ver meu rosto de novo, você pode ter certeza que dessa vez você vai morrer. Né? Respondeu-lhe Moisés: bem dissesses. Olha lá. Servo de Deus, isso aqui não levou desaforo para casa, não. Até porque ele tinha uma palavra, né? Respondeu-lhe Moisés: bem dissesses, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. O cara tinha uma palavra, estava cumprindo a ordem de Deus. Espera um pouquinho, o servo de Deus, ele não sai atirando para tudo quanto é lado, ele sai debaixo de uma palavra, tem propósito, não anda por acaso. O servo de Deus não faz negócio por acaso, o servo de Deus anda debaixo de palavra, debaixo de autoridade, é assim que anda o servo de Deus. E ele tinha palavra, tinha tudo. E tudo que ele colocou de objeções, o Senhor ainda resolveu para ele. Amém? Capítulo 11, pessoal. Deus agora vai anunciar a 10ª praga. Vamos ler o versículo do 1 ao 5, pessoal, amém? Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então aqui o Senhor está dizendo que ainda traria ainda mais uma praga para Faraó e o povo do Egito. Presta atenção. Então vos deixará ir. Então o Senhor está dando informação agora que mandaria mais uma praga e que dessa vez eles iam deixar o povo sair dali. Então vos deixará daqui, quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Então tem mais, eles vão deixar vocês ir, não só vão deixar vocês ir, como eles vão expulsar vocês.
Presta atenção. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho, toda mulher à sua vizinha, objetos de prata, de ouro, e o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito. Tamanho as pragas que aconteceram, né? Quer dizer, porque Moisés já tinha ficado 40 anos fora, mas a forma como ele voltou e tudo que ele fez lá já era famoso também no Egito. Aos olhos dos oficiais de Faraó e dos olhos de todo o povo, que o povo estava com medo, os egípcios estavam com medo. Faraó ia lá, Moisés ia lá, dava ordem, né? Logicamente, debaixo do envio do Senhor, e as coisas aconteciam. Moisés disse assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Então aqui o que Moisés está falando para ele? Olha, está dizendo a todo o povo, o Senhor vai mandar uma praga que vai matar todo o primogênito, não só o filho de Faraó, e dessa vez o ataque era exclusivo para todos os primogênitos, e mais. Dessa vez, o Faraó estava no palácio, muitas vezes atingiu lá, ele viu pragas, mas ele mesmo, especificamente, não aconteceu nada, nem com ele, nem com a esposa, nem com o filho. Só que agora o Senhor está falando que vai ferir todo o primogênito, seja de rebanho, seja de Faraó e dos oficiais. Quer dizer, agora não ia escapar ninguém. Tanto você vê que os oficiais já estavam com medo que foram até Faraó para falar, que agora quando pediram lá, né, pediram para liberar as coisas, liberar ouro, liberar prata, ninguém temeu, pelo contrário, entregaram muito facilmente. Por quê? Porque eles tinham visto o poder de Deus, somente Faraó que não estava conseguindo enxergar nada disso, né? E o surpreendente é que até os conselheiros de Faraó admiravam e temiam Moisés. Por quê, né, meu? Estão vendo que o cara faz, que poder é esse, que homem é esse, que vem do meio do nada, porque Moisés chegou do meio do deserto, vem do meio do nada e começa a fazer um monte de coisa. Na realidade, ele estava fazendo aquilo que o Senhor tinha determinado, né? O Senhor tinha dado ordem. Então, mas aparece um cara do meio do nada e começa a fazer um monte de milagre, um monte de sinal, presta atenção. Haveria um grande clamor em toda a terra do Egito, na qual nunca se ouve. Deus advertiu que faria distinção entre o Egito e Israel. Então, quer dizer, o Senhor tinha feito distinção até agora. Só que agora era um grande clamor sobre toda a terra do Egito, e o Senhor falando, agora ainda mais eu vou fazer distinção entre aquele que serve e aquele que não serve. Por isso que nós temos que ter temor do Senhor. Aqui os oficiais, depois de ver todas essas pragas, temerão o Senhor. Será que nós, vamos trazer para o nosso dia a dia hoje, será que nós precisamos ver um monte de praga acontecer para a gente temer a Deus? Vamos ser obedientes, o Senhor está dando a direção, vamos obedecer. A palavra já diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Você vai preferir contender com Deus? Contender com o olheiro? Fala sério. A instituição da Páscoa, no próximo capítulo, mostrará essa grande diferenciação. Então, o que acontece? No próximo capítulo, nós vamos ver no capítulo 12, na quarta-feira, vai falar e a gente vai ver a distinção daquele que serve e aquele que não serve. Porque aqui o Senhor está anunciando uma praga que viria. E agora ele vai celebrar a Páscoa e vai distinguir A do B, o joio do trigo. Precisa haver diferenciação. Então, não pense você que o joio e o trigo vai crescer junto, vai ter o final, não. Ele vai crescer junto. Mas vai chegar um determinado momento que o Senhor vai separar o joio do trigo. Então, se você quiser se separar do joio do trigo já agora, eu, se fosse no teu lugar, já separaria, viu? Em nome de Jesus. Servo de Deus andando com ímpio aí, que não quer compromisso com Deus, não quer nada com nada. Misericórdia, que futuro que tem. Vai esperar o cara se arrebentar, se arrebentar com ele para voltar os dois para Jesus? Você não já está caminhando com o Senhor? Fica quietinho. Né? Olha aqui. Que mais? Eu não estou falando isso por falar, pessoal. Estou só falando para vocês o que está escrito aqui. A história tal, o que o Senhor falou? Acabei de ler para vocês agora há pouco. O que o Senhor falou? Falou, olha, eu estou mostrando isso aqui porque eu vou zombar dos egípcios e vocês vão contar para os seus filhos, porque isso é de geração em geração. E por que nós estamos lendo hoje? Nós estamos contando para os nossos filhos. Eu estou aqui contando para os meus filhos da fé. Olha o que o Senhor fez, zombou dos egípcios. E ele deixa muito claro. Ele fala, eu zombei dos egípcios. Eu fiz o que quis lá e mostrei o meu poder. Para eles entenderem que quem manda sou eu. Se eu quiser brincar com eles e liberar na 10ª praga, eu libero e pronto, acabou. Quem é você para determinar alguma coisa? Foi isso que o Senhor fez com o povo lá.
O povo egípcio aprendeu, tanto aprenderam. E olha só que não foi em vão as pragas, que quando chegou na oitava, na praga, opa, Faraó, faz o seguinte, deixa esses camaradas embora, pelo amor de Deus, porque olha a ruína que nós estamos. Então não foi por acaso. Então nós precisamos entender que Deus é um Deus de propósito. Você não vai no encontro com uma pessoa. Aliás, a bispo sempre fala isso, eu não vou em lugar nenhum por ir. Tudo que eu vou fazer tem propósito. Até numa festa que eu vou, tem propósito. Eu estou me mandando lá. Se me convidaram é porque tem propósito. Chega lá, eu vou fazer o que tem que fazer. Senhor, só me mostra o que o Senhor quer que eu faça aqui. Isso é uma das coisas que a bispa ministra muito, principalmente para mim, que sou sacerdote. Vai no lugar, presta atenção, porque algum propósito tem lá. Né? E como diz a bispa, né, sacerdote não vai a passeio, né? Para trabalho espiritual, pessoal. Amém? Moisés repetiu a profecia divina para o povo, lembrando que os egípcios suplicariam por misericórdia, como em cada uma das outras pragas. Deus previu que Faraó não ouviria os avisos e as instruções divinas. Então, o que acontece? Que a 10ª praga, o Senhor vai falar e ele também não vai obedecer e a praga vai ter que ser efetivada. Por quê? Todas as vezes que Moisés falava com Faraó, olha, se você não liberar o povo, vai vir uma praga. Então, aqui o Senhor já está avisando ele que na 10ª praga, ele vai chegar lá anunciando e ele também não vai liberar. Então, vai acontecer. Então, em nome de Jesus, assim acaba o capítulo 11. Quarta-feira, então, nós vamos ver, vai entrar a última praga, que é um pouco mais detalhada, mas antes disso, o Senhor vai dar instrução com relação à instituição da Páscoa, e eu vou ministrar isso um pouco mais em detalhe para vocês, no capítulo grande, então vai ficar para quarta-feira, até por conta do horário também, hoje que a gente entrou atrasado, amém, pessoal? Glória a Deus, espero que todos tenham, né, entendido. Finalizamos praticamente quase todas as pragas, agora a última, realmente a morte do primogênito, e aí realmente o Senhor vai liberar, né? Faraó vai, como o Senhor já anunciou, vai expulsar eles, na realidade, de lá. Né? Por quê? Porque agora Ramsés não tem o que fazer, né? Depois dessa última praga aí, ele realmente entendeu o poder de Deus. Demorou, né? E aí, libertar o povo, então tem algumas coisas que vai acontecer, nós vamos ver na quarta-feira, amém? Então, para que você fique com um gostinho de quero mais, quarta-feira, eu, se fosse você, não perdia. Eu não vou perder, eu vou estar aqui. Então, eu espero você aí também, multiplica, né? Em nome de Jesus, não esquece de compartilhar. Quarta-feira nós estamos juntos de novo, e aí nós vamos mergulhar. Olha, a história, essa história é uma história muito linda. Aliás, Gênesis, eu amo o Velho Testamento, não que eu não gosto do Novo Testamento, não é isso, mas eu amo o Velho Testamento, a história, e é o Senhor nos ensinando como fez, né, como que ele fez, ensinando, o Velho Testamento fala as pessoas que venceram e como venceram. Então nós precisamos servir de exemplo, né, que isso sirva de exemplo, que a gente faça isso na nossa vida, amém? Então vamos orar, assim, em nome de Jesus. Finalizado o relógio de oração também, pessoal, agradeço aí quem participou do relógio de oração, que migrou agora para a luz da palavra. Então você volta aí, tá gravadinho aí, vai ficar, você depois volta no comecinho, para você não perder, para que quarta-feira você possa estar comigo novamente. Amém? Algum recado, bispo? Não, glória a Deus, então vamos orar em nome de Jesus. Você fez um coração. Nossa, mas ainda nem acabei de orar, já tá pedindo coração. Não falar nada aí. Eu nem participei do seu programa. Tem fã-clube, agora é fogo, meu, da bispa, fala sério. Não, eu vou fazer um... Eu vou, cadê o coraçãozinho do Isso, pronto. Ungido. Ó, deixa eu falar. Fala Loves sério. conectados. Tá, mas aqui não é Loves conectado, aqui a luz da palavra. Só a bispa, meu pessoal, vou te falar. Sério mesmo. Fazer bagunça no meu programa. Love Connect. Vamos orar, pessoal. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite extraordinária, por essa palavra que nos foi ministrada. Senhor, abre o nosso entendimento para receber essa palavra, que possamos multiplicar, Senhor, que ela venha trazer entendimento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir também, Senhor, visita cada um que recebeu essa palavra hoje, Senhor. Abre o entendimento dele, tira, Pai, tudo aquilo que não provém de ti, para que ele possa multiplicar a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que venha fluir o interior de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Quero te pedir também, Senhor, aqueles que vão assistir na retransmissão sejam visitados da mesma forma, Senhor, em nome de Jesus, que a palavra venha se multiplicar, Senhor, que os teus servos, Senhor, vivam um tempo novo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tira toda a miséria, todo o opróbrio, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, do meio dos teus servos. Tira o cansaço, Pai, cansaço espiritual, Pai, toda a guerra no interior, Pai, seja cessada agora pelo poder do nome de Jesus, Pai. Coloca o teu povo em patamares mais altos a partir de hoje, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E tudo que o Senhor fizer, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Esta é Hebron.
Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama. Pessoal, um beijo grande, até quarta-feira. Amanhã tem programa cedo. Uma coisa, eu tenho um fã da igreja que te ama. As crianças todas. As crianças me amam? Então, pelas crianças, ó. Aí, tá vendo? Pelas crianças. Pelas crianças, né? Deixa eu ver, não tem nenhuma criança aí, bicho. Você me forçou aí, ó. Não tem nenhuma criança. Brincadeira. Tem a Lolô. A Lolô, fiz pra Lolô, né? Que a Lolô ela não perde. Pessoal, amanhã cedo tem programa, né? Palavra do dia, então, por favor. Não se esqueça, à meia-noite, né? Tem o segundo dia do relógio de oração. Glória a Deus. Vamos ver aí. Eu comentei já com vocês o que José viveu, aquilo que tem para viver. Quem está pedindo coração? Ah, tinha que ser, né, meu? Fala sério. Deixa ele. Eu vou pedir para ele fazer coração comigo aqui ainda. Calma. Deixa ele. O melhor de Deus está por vir. Com certeza. Pessoal, Aí, ó, tá vendo? Fala sério. Pessoal, não esqueçam então do relógio de oração, pessoal. Principalmente o pessoal da meia-noite, né? Eu sei que segunda-feira você está vindo cansaço. Segunda-feira é um dia, às vezes, estressante em algumas empresas, infelizmente. Mas servo de Deus não pode olhar para nada disso. Nós temos que olhar para o Senhor. Imagina se José fosse olhar, né, para o cansaço, para a perseguição, para a palavra contrária, para a traição. Se fosse pensar em tudo isso, o que ele ia viver, né? Então, logicamente que para chegar onde ele chegou, ele não parou para olhar para nada disso e para viver sentimento, né, de derrota, enfim, né, de mágoa, nada disso. Pelo contrário, ele olhou para o Senhor, né? Então vamos olhar para o Senhor aí e nos derramar no altar do Senhor nessa uma hora, amém? Um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus, queridos. Um beijo, tchau, tchau. Pessoal da rádio também, né? Um beijo grande para vocês. Fica